Você já parou pra pensar que você pode ter uma interpretação errada das coisas que estão ao seu redor, de você mesmo, das suas crenças? Porque você é levado a acreditar nas coisas que você pensa. Aí a gente já começa a confundir. Ah, o que eu penso sou eu. Não, não tem nada disso. Às vezes você vai interpretar um fato atual com os olhos do passado, trazendo uma coisa que não existe na situação, mas só existe na sua cabeça. Então, ela não é real, porque ela só existe aqui, ué. Não é o que tá acontecendo. E aí a gente usa esses fatores que a gente construiu com base na nossa experiência, que formam as nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo, e cada fator que colabora para que essa crença se fortaleça, a gente agrega e reforça mais e mais na nossa cabeça, relembra. Agora, os que fazem a gente sair um pouco fora dessa caixa, né, dessa bolha, e pensar, a gente já não quer, a gente rejeita, fica na defensiva, porque é natural, entenda que é natural o seu corpo querer se proteger, e ele acha que aquilo é ele. A gente tá, na verdade a gente nem sabe quem a gente fica apegado a esse senso de, se eu me desfizer disso, quem vai ser eu no final das contas? E, eu não sou capaz disso. Tudo tá ligado aos traumas que a gente teve, à história, às experiências que a gente juntou ali, a visão que nós temos de nós. Então, muitas vezes a gente não leva pro lado positivo, eu sou o máximo, eu sou isso. Não, a gente vai levar, tá vendo? Eu sou um fracasso mesmo. Eu não dou conta disso, nem daquilo. Então, a gente, tá vendo como é que é um erro de interpretação? Quem te falou? Só a sua cabeça que te falou? Mas você rendeu. Porque qual que é a veracidade desse negócio? Que você tá colocando tanto como um limite ali da sua vida. Você tá se autolimitando com base numa coisa que não existe. Você consegue entender isso? E isso te limita e faz você criar comportamentos sabotadores na sua vida. E é por causa disso que esse tipo de comportamento, ele é incoerente com aquela meta que você quer atingir. E aí que tá, a autossabotagem, ela acontece por causa dessa incoerência. Você quer uma coisa e tá fazendo outra, mas de onde que isso surgiu? Então agora a gente vai discutir um pouco sobre isso. Qual que é a importância, Laura, de entender por que isso, como que isso surgiu e não sei o quê. Gente, se você quer resolver, você tem que entender, primeiro, o que é, né, pra você ir tomando consciência e você conseguir identificar na sua própria vida. Então presta atenção, você vai fazendo essas coisas, de que jeito? Pensa além do que eu tô falando, tenta encaixar nas situações que você vive, porque eu sei que em algum momento da sua vida você se sabota. Eu me saboto. Pra você não se sentir sozinho, nossa, eu sou terrível. Gente, todo mundo, calma. Em algum nível, mas a gente pode procurar controlar essas emoções, se entender um pouco mais pra gente, né, não deixar que elas nos dominem. Porque olha pra você ver, é sobre você ter um pouco mais de autocompreensão. Porque essa autossabotagem pode ser muito também por causa de uma culpa excessiva. Você se prende, se limita tanto, se prende mesmo, literalmente, porque você, às vezes, não se acha merecedor, você acha que você tem culpa daquilo outro, e a sua autoestima tá baixa. Então, tem tudo a ver, e a gente pode resolver tudo isso. Agora, o que aconteceu comigo? Eu percebi que eu sempre fico na defensiva quando o cara fala alguma coisa. Entendeu? O cara, ele pode ser fofo comigo, o quê? O que esse cara quer? Aí eu já fico assim, por quê? Porque por causa de experiências passadas, mas não tem nada a ver com a situação. A gente começa a julgar a situação como se a gente fosse a mesma pessoa que a gente era, sendo que a gente não é mais da mesma pessoa, a gente não tá vivendo mais da mesma situação. A gente tem que largar a mão desse pensamento, tipo assim, isso vai acontecer, eu tô com medo, porque essa é a cabeça da pessoa que você era. Esse é o tipo de pensamento que a outra pessoa devia ter. Agora você tem que ter o pensamento de que, não, tudo bem, isso aconteceu comigo? Fato, aconteceu, mas aconteceu e aprendi com aquilo. Então, eu vou olhar pra essa situação não com medo, mas sabendo que agora eu já aprendi, já tomei consciência sobre ela, e a partir de agora eu vou fazer diferente. Então, não vai acontecer a mesma coisa, não tem que ficar tendo comportamentos sabotadores, ficar tentando fugir, evitar situações por achar que ela vai se repetir, porque eu vou ser abandonada, vou ser maltratada. Não vou, sabe por quê? Porque eu não vou deixar, agora eu não vou deixar, não vou. Mas aí a gente fica com medo, não, porque eu não posso fazer determinada coisa porque vai acontecer. Não vai. Calma, respira, você já não é a mesma pessoa.
Mas você tá olhando tanto pro passado e julgando o presente, e aí daí já pensando no futuro, como é que você vai sofrer. Calma, velho. Às vezes nem vai acontecer o que você tá pensando. Foca em você, pensa no que você tem controle agora. Você tem controle em tomar consciência do que tá acontecendo, o que tem te travado, quais são as situações que se repetem na sua vida. Porque olha pra você ver, pra você identificar esses fatores sabotadores, comportamento, esses hábitos, você tem que pensar, o que eu faço de vez em quando, assim, que eu percebo repetidamente que, ué, nem faz sentido, eu nem sei por que eu faço isso. Porque eu sei que a gente cria uns enfim, a gente vai no automático, mas a gente tem que parar e pensar, ah, tá, isso faz sentido. Porque senão a gente continua fazendo uma coisa que não tem sentido. Por quê? Se não tem sentido, pra que eu vou fazer isso? E, ok, não é uma coisa que é imposta pelo sistema, por exemplo. Ah, eu não tenho que fazer isso. Não, você está escolhendo agir assim. O porquê, você também não sabe. Então descubra e mude. Porque assim você vai poder definir um hábito novo, que esteja mais alinhado com o que você quer, que vai ajudar no seu processo de cura e que vai te tornar uma pessoa melhor. Melhor pra você, melhor pra mim, pro mundo. Porque, nossa, o mundo ele tá precisando de gente boa. De gente boa mesmo, de coração bom. E você não consegue ajudar alguém se você estiver quebrado. Você não ajuda ninguém. Primeiro você ajuda o outro se ajudando, de início. Mas depois você vai transbordar tanto que você vai conseguir e vai querer ajudar o outro, se Deus quiser. Porque, gente, eu tô abismada com esse mundo caótico lá fora. Graças a Deus que o Brasil não é de se envolver em guerra, essas coisas. Porque Jesus Cristo, Nossa Senhora, amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a sua mente ela consegue te convencer de algo? Pensa comigo. Pra alguém te convencer de algo, a pessoa não tem que argumentar algo. E vamos supor que você discorde. Alguém chegou pra você e falou alguma coisa muito absurda na sua pra você. Aí você vai falar assim, não, eu não concordo com isso não. Não, tá doido, mano, que isso? É assim que você conversa, né? A gente não aceita tudo não. Até porque todo mundo age sempre na defensiva e de forma violenta um com o outro. Mas, quando tá as coisas na sua cabeça, você aceita tudo passivamente? Não, você tem que debater com ela. Você vai falar assim, mente, tá, e qual que é o embasamento disso? Talvez ela até vai falar, porque aquela vez, tá vendo por que você é um fracassado? Porque aquela vez você tentou, você não conseguiu, você tentou, você não conseguiu. Aí você pode rebater ela com vários argumentos. Você tem que pensar. Pensa, porque você acha também, mente, que, vamos, sei lá, o criador da Apple, ele foi de primeira que ele conseguiu? O Thomas Edison foi de primeira? Ou foi depois de 10 mil tentativas? Então, tipo assim, pra você falar assim, destrói e cai em cima dela. Porque o que a gente faz a gente vai ouvindo e essa voz vai ficando maior que nós. Cadê essa voz aqui que eu não tô vendo? Eu tô vendo o meu tamanho, sabe? Agora, essa voz, o que é essa voz? Um neurônio encostando no outro e eu tô deixando isso me dominar, me sabotar minha vida. Porque é assim, a gente fala assim, não, mas não tem problema não, porque às vezes eu nem queria muito isso. Ou, isso daqui é muito pequeno, então não vou nem ter esse trabalho de agir assim. Ok, se você não sabe lidar com uma coisa pequena, você também não vai saber lidar com uma coisa grande. Então, ou você começa quando ainda tá pequeno, ou lá na frente, o trem vai estourar. Uma hora vai. E, gente, tem que olhar pra dentro. Tem que olhar esse sentimento de incapacidade, de você duvidar do seu próprio potencial. Se você tivesse confiança em você mesmo, nas suas capacidades, você não ia ficar, tipo assim, desanimado e tudo mais. E eu tô te falando isso porque eu tenho alguns ciclos de desanimar mesmo, de ficar assim, tá vendo? Eu vou deixar tudo pra lá mesmo, porque não vai dar em nada. Como que eu vou fazer alguma coisa? Eu o quê? O que eu tô deixando? Tô me deixando levar por essa voz? Por que você tá se deixando levar, velho? Essa voz não quer nada de nós. Onde é que você chegou? Depois de tanta sabotagem? Em lugar nenhum, porque é esse o intuito da voz. Ela quer te manter estagnada pra manter aquele sistema de crença criado desde lá, o seu desenvolvimento, a partir da infância. Então,
Começa a mapear também o que aconteceu na sua infância que te entristece tanto, esses pontos. Quais são os momentos em que isso acontece? Quais são os momentos que isso acontece? Quais são os tipos de pensamento? Como que você vai rebater esse tipo de pensamento? Vai ser usando uma inspiração, igual eu falei, do Thomas Edison? Ou você vai falar, tipo assim, tudo bem, mas não concordo? Ou, sei lá, como é que você vai fazer? Invente uma estratégia pra se ajudar. Porque a sua cabeça inventou uma estratégia pra te derrubar? Por que você não pode fazer o contrário? Tudo tem um lado e tem o outro. Agora, por qual dos dois você vai se deixar levar? Qual dos dois você vai escolher? Porque quando você deixa de fazer uma escolha, você tá fazendo uma escolha. Então você pensa assim, eu não tô escolhendo nada, eu só tô deixando, né? Ué, então você tá escolhendo. Você tem medo. Olha, muitas vezes essa autossabotagem acontece por causa do medo, né? Medo do fracasso, medo de não conseguir, medo dos novos desafios. Gente, eu morro de medo. Eu te garanto que gente famosa, gente que se admira, que tem as coisas que você quer ter, todas elas sentiram medo. Então, a gente tem mais é que saber e aprender a lidar com esse medo e viver apesar dele, do que se entregar a ele. E como que a gente faz isso? Se entendendo, a gente vai abafando essas vozes, não deixar de fazer o que precisa ser feito. Você se comprometeu? Então você vai fazer. Ué, porque você se comprometeu? Foi com fulano? Não, foi comigo. Então vale mais ainda. Então eu vou fazer. E é honrar os seus compromissos, porque vocês gostam muito desse tipo de vídeo, ser autoconfiante e tal. Você nem cumpre as suas próprias promessas. Como é que você quer ser autoconfiante? Confiança não vem de ser bonito e confiar na sua aparência. É confiar nas suas habilidades. Confiar no seu potencial, de que você consegue fazer, você consegue resolver, você tem capacidade pra isso. Então, talvez começar a perceber. Eu sou nadadora, né? Aí sempre que eu tô nadando, a minha cabeça fala assim, você não dá conta. Você não dá conta, seu ar tá acabando, vai ficar sem ar. E, não, para pra respirar agora. E isso começa a me dar ansiedade debaixo da água. Laura, e aí eu tenho que lutar contra isso. Laura, não, calma que você consegue. Aí, olha como é que você tem que ser racional. Laura, mas você respirou, você tem ar dentro de você, você dá conta. Você dá conta. E outra, você tem que pensar, a única resistência que existe é a sua mente. E aí eu nado assim, a única resistência é a sua mente. E eu vou repetindo. Eu não tenho que pensar mais em nada. Pra que você vai pensar na morte da bezerra, no trabalho que você tem que fazer amanhã ou mais tarde? Ué, vai repetindo um mantra daqui até lá, na atividade que você escolher fazer, pra te ajudar a se fortalecer, às vezes a vencer esse medo. E às vezes até pra não sobrar tanto espaço pra essa voz vir e dominar tudo. Porque às vezes você já tá sentindo ansiedade, já tá com um pensamento de ruim. E aí vem essa voz, pronto, combo perfeito pra que tudo dê errado. Aí não, então por isso sua mente tem que estar em paz, tentando pensar coisas boas. Não tô falando que tudo é bom, tudo é maravilhoso. O mundo, ele é feio, ele é. Mas a gente tem que começar a tornar ele mais bonito a partir daqui. E a sua mente, se você não estiver bem, uma hora ou outra, isso vai te pegar demais. Porque isso pega, gente. Isso pega e é terrível. Por isso que trabalhar a mente é o essencial. Eu vou falar disso em outro vídeo, mas não adianta você ter nada, velho. Se a sua mente não estiver bem, você não tem nada. Nada. Não que, você não tá bem agora, então não significa que você não vai ter nada nunca. Significa que, então o que tem que ser feito é trabalhar essa parte da mente para que você consiga ficar em paz. A paz não tá no dinheiro, não tá em nada. Tá em você. Se você se permitir. Porque esse tipo de atitude pode ser controlada. Mas eu preciso mesmo que você esteja disposto a fazer o que é preciso fazer. Não é assim, instalei, tô pronta, nunca mais vou me sabotar na minha vida. Não, gente. O que você tem que fazer agora é o seguinte. Pra você conseguir aprender a controlar isso, lembrando que a gente tá junto nessa, porque não é só você, não sou só eu, mas eu quero a cura, eu quero me sentir bem dentro do possível, eu quero fazer tudo que eu puder. Agora, você quer? Porque se você
quiser mesmo, eu tô com você, tá bom? E olha só, você vai se autoanalisar pra você se autocompreender. Porque a gente vai ter que aprender a desconstruir essa culpa. E a gente também vai tornar racional tudo isso. Eu já falei, né? Que você vai racionalizar essas justificativas que sua mente te dá. Ela, porque você é insuficiente. Tá, mas por que você tá falando isso? Qual que é o embasamento? Tá vendo? Você mente, tá vendo? Não tem nada disso. Agora, você lembra aquela vez que eu venci em tal coisa? Isso foi porque eu me esforcei, eu acreditei em mim, tá vendo? Portanto, eu consigo. Você consegue ver isso, mente? E você tem que conversar com ela. Ai, mas você é louco, tô nem aí. O negócio é você fazer certo. Ai, mas dá trabalho. Dá, e daí? Ficar pensando negativo também gasta energia. No final das contas, te dá trabalho. E você tem que fazer trabalho dobrado depois, porque você não fez o que tinha que ser feito, porque você ficou se sabotando. E vai ser muito interessante. Essa parte é muito maravilhosa, porque você vai descobrir quem é você. Lembra que eu falei lá no início do vídeo de que você fica preso a essas crenças que você já formou porque você tem medo. Essa, às vezes, tá ligado com a crença de quem você é, dos seus valores, do que você interpretou da vida, e você fica meio... E a sua mente pode ter interpretado errado que aquilo era quem você era. Crenças erradas. Então, você pode pensar agora, mas peraí, quem sou eu? Como eu me vejo? Quem que eu quero ser? E você ir além disso, descubra quem você é, porque isso vai te ajudar muito. Não é em um dia que você vai descobrir isso, mas agora, a partir dessa pergunta, se você começar a refletir, você vai pensar, olha, pensando bem, eu sou prestativa, eu sou carinhosa, né? Eu não tinha reparado. Agora, o segundo passo é estabelecer metas. Por quê? Porque quando você tem uma coisa pra levantar da cama, um motivo, isso é muito mais difícil de quebrar do que aquela vozinha te falando, não, mas não vai hoje não, porque pra quê também, entendeu? E aí, porque tem até isso, né, da procrastinação também, que é um sintoma dessa autossabotagem. Então, você vai se propor a um novo desafio. Uma coisa que você tem medo, que você queria, mas você quer mesmo, porque a sua meta tem que estar ligada a um desejo forte, porque senão... E tem que ser um desejo seu. Eu quero passar na faculdade porque meu pai, ele quer. Não, mas você quer? Você quer? E se você quer mesmo, aprenda a ir trabalhando esse desejo. Porque, gente, trabalhar o desejo ajuda demais. Em dia que você não tá bem, em dia que você não quer, você não pensa, tipo assim, não vou fazer. Você só fala assim, nossa, eu quero isso, eu vou fazer. E além de quebrar essa crença, começar a se colocar num desconforto pra mostrar pra sua mente que não é só aquilo que é familiar, que é proveitoso, que te dá frutos, mas que o novo, ele também traz oportunidades. E você tem que se mostrar isso, formando uma nova crença a partir de novas experiências. Porque você tá acostumado a se colocar em mesmas situações que reforçam essas crenças. Se você acha que você é um fracasso, você vai listar um monte de coisa pra você fazer, e no final é tanta coisa que você não vai fazer nada. Então você vai falar, tá vendo? Você não consegue fazer nada. Então você começa a criar essas situações. Agora, então, quando você estiver criando, vamos supor, nessa lista, você vai pensar assim, mas pra que eu vou colocar tanta coisa, sendo que meu dia ele só tem 24 horas, e eu só tenho 4 horas do meu tempo livre no dia? Qual que é a ligação? Então, às vezes, você tá vendo que é muito no automático, é irracional. Às vezes você só precisa parar e pensar um pouco. Esses pequenos hábitozinhos, e são pequenas coisas que parecem detalhes, mas que são desse tamanho, são grandes, tá? Então tem que ficar atento. Um detalhe também, que uma meta, ela tem que ter um prazo, tem que ser mensurável. Eu tenho um vídeo sobre isso também, depois dá uma olhadinha. Mas, se não, é só um objetivo solto aí, que pode ser lá no final da sua vida, mas isso aqui é uma meta, então ela tem que ter um prazo, tá? E a outra coisa que você tem que fazer pra você conseguir controlar um pouco mais a sua autossabotagem é a constância. Você tem que ser constante no desafio que você escolher fazer, no hábito que você decidiu corrigir, na crença, né? Naquele mantra que você vai repetir pra você. Essa discussão, assim, com a sua mente. Discussão não, debate com a sua mente. Você vai mostrar... Não adianta você fazer isso uma vez ou esporadicamente. Você tem que fazer isso, focar em fazer muitas vezes, ao invés de fazer
em picos, porque os picos eles não vão te ajudar, sendo sincera, porque hábito é repetição, repetição. E não demora tanto assim, mas eu preciso que no início você tenha uma constância pra ter uma formação de hábito, porque depois você não vai ter que ficar gastando tanta energia quanto você precisou gastar no início, porque agora você vai precisar quebrar um hábito antigo para substituir ele por um novo, além de gastar energia para o novo hábito. Então, você vai gastar mais energia nesse início. E, pô, não vai ser facinho, né? Mas é possível. E ó, em questão de pouco tempo, você vai estar mestre nisso, tá bom? Gente, muito obrigado pelo espaço de fala. Sabotagem é uma coisa que me incomoda e acontece comigo, eu tô com vocês, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês sabem que vocês podem contar comigo, né? Então é isso, beijão, fiquem com Deus, muito, muito obrigada!